A história de hoje é Crianças Geniais, Monteiro Lobato. Foi em Taubaté, no interior de São Paulo, que José Renato Monteiro Lobato nasceu. Em 18 de abril de 1882, filho de José Bento e Olímpia Augusta, ele chegou ao mundo na casa da fazenda de seu avô materno, o Visconde de Tremembé. Logo o bebezinho ganhou o apelido Juca e assim era chamado por todos os amigos e familiares. Juca foi crescendo ali mesmo e adorava essa vida no campo, onde se aventurava pelas matas e observava os bichos. Naquele tempo, as distâncias eram maiores e muitas crianças demoravam mais para ir à escola, do jeito que conhecemos. Então, ele aprendeu a ler e a escrever com a sua mãe e depois com um professor particular. Maiorzinho, aos 7 anos, ele foi para um colégio de verdade. Nessa mesma época, seu avô tinha uma biblioteca enorme em casa e ele se encantou com os livros. Logo, esse cômodo se tornou seu lugar preferido, pois ele podia mexer no que quisesse. Juca leu tudo o que estava escrito em língua portuguesa para as crianças. O menino Juca passava horas folheando muitas revistas ilustradas e se encantava com os clássicos da literatura mundial e as histórias dos irmãos Grimm e Hans Christian Andersen. A cada página, na sua imaginação fértil, Juca dava vida a animais e objetos e criava diferentes mundos. Sua obra favorita era As Viagens de Gulliver, do escritor irlandês Jonathan Swift. Juca desenhava bastante e escrevia vários contos para os jornaizinhos da escola, mas também adorava participar da vida da cidade, de ir às festas populares, de ouvir histórias, de conversar com todas as pessoas e observar seus costumes. Todas as coisas que aconteciam nesse mundinho teriam muita importância no futuro. O menino curtia muito a vida da fazenda. Ele brincava de criar boizinhos de chuchu, de nadar nos riachos e de fazer caçadas na mata. Juca tinha uma memória ótima e guardava também no coração suas aventuras no sítio. Desenhava o que acontecia e inventava personagens inspirados em todos e em tudo. Aos 9 anos, Juca ganhou de seu pai uma bengala que tinha as iniciais JBML gravadas. Ele adorou o presente e, para usá-lo, tirou Renato do nome e adotou o Bento de seu pai. Quando completou 11 anos, ele se mudou para um colégio maior. Juca só ganhou calças compridas com 12 anos e sentiu muita vergonha na hora de vestir. Juca gostava muito de ler jornais e queria escrever para eles. Para assinar suas primeiras histórias, ele criou os pseudônimos Josbem e Inhodito. Ele também colecionava textos e recortes e desenhava caricaturas, especialmente de seus professores. Aos 14 anos, Monteiro publicou sua primeira crônica para o jornal O Guarani. Foi só em 1920 que Monteiro Lobato publicou seu primeiro livro para crianças e adolescentes. Nessa obra, as aventuras de personagem e sua turma, como a boneca Emília, tia Anastácia, Dona Benta, Pedrinho, Visconde de Sabugosa e Marquês de Rabicó, entre outros, acontecem
no sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato era diferente de sua época. Ele escrevia histórias com travessuras e gostosas de ler, misturando realidade e fantasia. Nela, as crianças são as heroínas e os animais falam. Em seus livros, os personagens famosos dos contos de fada, das fábulas e dos clássicos da literatura mundial visitavam o sítio. Ele é considerado o pai da literatura infantil brasileira e um dos maiores escritores desse gênero no mundo. No cenário do sítio do Pica-Pau Amarelo, com 23 livros, Monteiro Lobato explica para as crianças a vida do interior, o folclore e a relação com a natureza por meio de personagens que refletem a cultura do nosso país. E fim da história.